A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje estamos em um estudo chamado O Currículo de Davi. Currículo é onde vai alguns dados do que você tem experiência, do que você sabe fazer de melhor, de quem é você, de quem você veio, o seu tempo nesse lugar. Isso se chama currículo. E o currículo de Davi a gente vai descobrir aqui, né? Baseado em um texto maravilhoso. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, verso 17 e o verso 18. Diz assim, ó. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, traze-me. Então respondeu um dos mancebos quer dizer jovens, um dos mancebos, e disse: Eis que tenho visto ao filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Quando esse jovem, ele passa esse currículo de Davi, automaticamente, a situação para o rei é assim, ele acredita que achou uma solução, então. Por quê? Porque ele viu que o próprio filho de Jessé é quem pode alguma coisa do que ele está necessitando. As qualidades se encaixavam com aquele jovem. Nesse texto, temos dois personagens, o rei Saul e um dos servos de Saul. E os dois começam a conversar, certo? E ele precisa de alguém que toque para ele. É isso que ele precisa. E aí os dois começando a conversar, e Saul está sendo atormentado por um espírito, e ele acredita que se alguém tocar, aquele espírito vai embora. E aí, Saul pede para buscar alguém que toque uma harpa, alguém de qualidade, E aí, ele pede porque essa pessoa que tocar vai expulsar o espírito maligno que está sobre a vida dele. E um dos seus servos diz que conhece, sim, um jovem, né? Olha que a fama de Davi, então, estava espalhada pelos seus amiguinhos ali. Mas, antes de falar dele e de suas qualidades, vou falar de você, que não percebe que está sendo visto e que podem dizer de você. Importa muito. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9. Vamos dar uma lida? 1 Coríntios, capítulo 4 e o verso 9. Veja só. 1 Coríntios 4, 9 diz assim, ó. Aqui estou em 2 Coríntios. Poxa, Alexandre. 1 Coríntios 4, 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Viu? Somos vistos por eles. Estamos sendo observados por eles. Então, alguém pode um dia falar assim, eu preciso de uma pessoa assim. E as suas qualidades, será que encaixa? Porque as qualidades que podem pedir sobre você, será que encaixa com o que a pessoa precisa? Pois Davi era visto por seus amigos. E eles enxergavam as suas qualidades. Por que não vinham seus defeitos? Porque ele não os tinha defeito ali. Lembro-me quando eu era pequeno e mudamos de uma casa e nos dias seguintes tentamos fazer amigos, eu e o meu irmão. E logo um deles falava, olha, aquele ali é o encrenqueirinho, é o encrenqueiro. Aquela lá é a piolenta. E aquele outro ali
é o medroso. E aquele lá é o fofoqueiro do bairro. As pessoas já me apresentavam os amiguinhos que eu poderia ter. O encrenqueiro, a piolenta, o medroso e o fofoqueiro. Todos eles eram a mesma turminha, mas era o que destacava eles. Eles eram conhecidos por aquilo. Quem era o fofoqueiro do bairro? Fulano. Se eu for na sua casa e perguntar quem é a fofoqueira do bairro, você já tem um nome. As pessoas notam e guardam mais os seus defeitos do que as qualidades. Escute o hino de Samuel Mariano, Deus escrevendo, e você vai entender que as pessoas gostam de marcar mais os defeitos do que as próprias qualidades. Não conseguem gravar as coisas boas que você tem feito. Portanto, não se abale com quem te afronta, mas tome muito cuidado com elogios. Temos que se preocupar em dar bons testemunhos. É isso que o Senhor quer. Errar, a gente vai errar. Tropeçar, a gente vai tropeçar. O importante é se arrepender, pedir perdão e começar tudo de novo. Mas não desistir. Porque Deus não nos chamou para desistir. Essa luta, esse sofrimento vai passar. E Deus vai mostrar que Ele é na nossa vida. Quando a gente clamar a Ele, quando a gente buscar a Ele. A gente só não pode deixar o vazio que está no nosso peito continuar vazio. Precisamos trazê-lo até aqui, dentro do nosso coração. Precisamos fazer Deus entrar no nosso coração e não dar ouvidos para as coisas negativas, não dar ouvido para as coisas erradas. Prestar atenção no que Deus tem preparado para mim, para você, que são coisas maravilhosas, mas não deixar as coisas negativas destruírem a nossa vida. Deus está chamando você hoje, está procurando você, e Ele quer saber do seu currículo. Ele quer saber o que está no seu currículo. Será que Ele pode confiar o que está no seu currículo? É isso que precisamos fazer. Preparar o nosso currículo. Amém? Acredito que todos entenderam que o trabalhar do Senhor é assim, meus irmãos. Ele quer te ver bem. Só que você tem que trabalhar para ter um bom currículo, para ser chamado. Estamos em um estudo falando do currículo de Davi. E sei que a qualquer momento o próprio Deus vai pedir o nosso currículo. E a gente não está preparado. E a gente não se preparou. Assim fica difícil. Assim complica mais. Eu acredito que todos nós, meus irmãos, todos nós temos que ter esse entendimento. Deus busca pessoas de bons currículos. E nós não terminamos o estudo, mas eu vou fazer pausadamente. Repara que Saul manda chamar um jovem, e esse jovem tem um currículo exemplar. Imagina que Deus vai te chamar. O que será que vem no currículo? Por isso, melhora agora, melhora hoje, já, o seu currículo. Porque o menino que falou de Davi, ele disse, o filho de Jessé, ele sabe tocar. Ele é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e gentil presença. Que maravilha, né? As qualidades do rei Davi, tudo impressa em um currículo. Talvez ninguém nunca te falou que o versículo 20 do capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 20 não, desculpa, versículo 18, o versículo 18 do capítulo 16 de 1 Samuel é o currículo de Davi. Agora você sabe. Agora você sabe. Amém?